Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Esse aqui é um vídeo de apresentação, tá bom? Mas não só. Do meio mais para o fim do vídeo, eu pretendo fazer uma pequena jornada aqui introdutória com vocês de tarô para desenvolvimento pessoal através dos 22 arcanos maiores do tarô. Porém, antes disso, eu gostaria de me apresentar para vocês. Vocês que me conhecem aqui pelo canal Eva Messages, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, estão agora me conhecendo na minha carreira como cartomante, e aí eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho mais sobre como funciona o meu trabalho. Esse também vai ser um reencontro com as minhas já clientes, meus já clientes de tanto tempo de jornada presencial e que agora estão me encontrando aqui nas redes sociais, tá bom? Então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Meu nome é Elisa Maria, eu sou cartomante profissional desde 2014, mas a minha jornada com a cartomancia não começou aí não. Minha mãe, minha tia, enfim, na família a cartomancia já é uma linguagem, sabe? Uma forma de compreender a experiência humana e de se organizar na vida, aspectos mais ou menos conscientes que a gente sabe interferem nas nossas escolhas, muitas vezes moldam nossas formas de pensar, de agir e de escolher na vida. E no tarô, nas cartas em geral, eu encontrei desde o berço familiar essa forma de linguagem, sabe? Da forma como eu me aproximo da minha experiência, é possível me organizar melhor, traçar maiores planos, me compreender e compreender as influências das pessoas ao redor. Então, para mim, a cartomancia, desde o início da vida, veio como essa possibilidade de me aproximar mais da minha experiência, mas não só. Compreender também a experiência de outras pessoas no mundo. Perceber que a gente não é tão diferente quanto a gente pensa, apesar de passarmos por situações muito especiais, cada um a seu modo, na sua vida. Bom, o tarô então me oferece essa linguagem que me aproxima das pessoas, mas ao mesmo tempo me permite perceber o que elas não estão percebendo. O que é ótimo, né? Pelo menos tem sido, de acordo com as minhas clientes e comigo mesmo. É ótimo para a gente poder ter uma visão mais expandida da vida, das coisas que estão acontecendo, sabe? E assim tomar decisões de um ponto de vista mais claro, mais amplo. Bom, e aí, com esse contato desde a infância, com a linguagem das imagens, desde o início da vida eu fui muito interessada em interpretar nas imagens histórias que vinham à minha imaginação. Com o tempo e a caminhada no caminho espiritual da mediunidade, eu fui percebendo que essa linguagem não só me ajudava a compreender a psique profunda das pessoas ao meu redor, mas também me ajudava a ter acessos a planos sutis, divindades, entidades, mas não de forma necessária no trabalho com a cartomancia. Eu acho muito importante falar isso, sabe? Muitas pessoas, eu sei, pela tradição, pela cultura, e às vezes por preconceitos, acreditam que a cartomancia é apenas ou um jogo, e também é, ou então apenas uma espécie de tabuleiro Ouija, né? Feito para eu me comunicar com entidades, com espíritos lá do outro lado do véu. E eu aqui, na minha prática profissional com a cartomancia, faço questão de relembrar esse lugar da cartomancia como um lugar das contadoras e contadores de histórias, histórias muito simbólicas, profundas, que ajudam a trazer insights, boas ideias para soluções aí da vida no cotidiano, sabe? Isso não precisa ter nada a ver com a experiência com espíritos e planos sutis. Na verdade, para a cartomancia aqui funcionar, a única coisa que a gente precisa, a única crença que a gente precisa compartilhar, eu e meu consulente, minha consulente, é a ideia de que, poxa vida, se eu me sentei nessa mesa e essas cartas saíram, e não outras quaisquer, né, que poderiam ter saído em qualquer outro momento e para outra pessoa, essas aqui devem ter uma mensagem para me passar. E eu, enquanto cartomante, faço a interpretação simbólica das alegorias, das mensagens aí do nosso inconsciente coletivo, arquetípico, que podem estar se expressando pelas cartas.
Bom, mas eu não tiro toda essa interpretação da minha cabeça ou só das tradições familiares, não, tá bom? Eu sou graduada em letras pela UFMG, sou formada em mestrado em literaturas de África na relação com o Brasil. Meu objetivo histórico, né, ao longo da minha história e na academia, sempre foi compreender cada vez mais esse mundo da semiótica ou do simbolismo. Como será que imagens costumam ter interpretações semelhantes, mesmo em países muito distintos, culturas muito distintas? Fui também caminhando pelo estudo, né, da psicologia junguiana para que eu pudesse perceber as informações arquetípicas profundas e que realmente conectam todos e todas nós e que podem ajudar a gente sim a ler os mapas aí sutis das nossas causas e consequências, resultados das nossas escolhas no mundo. E olha, como mágica, é daí que acaba aparecendo o sentido divinatório, as famosas previsões para o futuro que a cartomancia pode oferecer a um leitor estudioso das cartas, da história da psique humana, dos simbolismos das imagens e também alguém aberto, aberta ao mundo criativo da imaginação. Bom, todo esse estudo, toda essa bagagem no estudo das imagens e da linguagem, a partir delas criada pelo ser humano, eu sou capaz então de fazer interpretações que muitas vezes surpreendem pelo sentido divinatório, né? Nossa, como é que você pôde prever que isso aconteceria, Elisa? Realmente eu já ouvi isso algumas vezes, sabe? Até hoje nessa trajetória com a cartomancia. Atribuo em parte a conexão com os guias espirituais que me acompanham e em parte a todo esse estudo simbólico, essa formação acadêmica de que eu falei. Feito isso, feitas essas primeiras apresentações, agora eu queria dizer exatamente como funciona o atendimento comigo, tá bom? É, Quando eu comecei, e eu comecei como eu costumo brincar que sou cartomante véia, né? Eu comecei, pessoal, e por anos, até a pandemia de 2020, trabalhando com atendimentos apenas presenciais, com 2 horas de duração. Esse tipo de atendimento é o que eu mais gosto, eu não posso mentir. Nesse período, você pode perguntar quantas perguntas quiser sobre quais áreas da vida você considerar que precisa ter uma visão mais clara, mais expandida no momento para poder tomar melhores decisões. E aí eu vou usar vários oráculos, tarôs, na medida em que eu for compreendendo que é importante ali a simbologia de cada deck de cartas para a situação que você estiver trazendo. Agora, eu compreendo e fui percebendo aí com a minha chegada à internet, né, que foi depois da pandemia de 2020, que os clientes, as clientes virtuais, eles têm outras, digamos, necessidades, né? A princípio, eu tentei apenas adaptar essa minha sessão de 2 horas de duração presencial para um formato online, através de videochamada pela plataforma Zoom, que é a plataforma que eu utilizo nesse momento em que eu estou gravando aqui para vocês. Porém, fui percebendo então as necessidades distintas do público online, que queria muitas vezes respostas mais rapidinhas, né? Questões mais objetivas a serem tratadas com as cartas, e então eu passei a oferecer duas outras modalidades de atendimento, digamos assim. Então, hoje eu atendo também durante 1 hora, num formato muito parecido com esse atendimento de 2 horas, ou seja, durante esse período de 1 hora você pode fazer quantas perguntas quiser sobre quais áreas da vida considerar importantes aí para esclarecer, para tomar melhores decisões, e essa sessão acontece por videochamada. Bom, mas tem uma outra opção agora, que é uma opção de até 30 minutos, para que eu possa responder 3 perguntas pontuais, objetivas aí, e que você acredita que são muito importantes para te ajudar nesse momento. A resposta a essas 3 perguntas pode acontecer numa videochamada com duração de 30 minutos ou através do envio da resposta para você, através de um vídeo, de um áudio, como você preferir, como for o melhor veículo aí para você. Já vou adiantando, tá? A minha preferida, aquela que faz mais sentido para mim, quando eu consigo conhecer melhor você, entendo, trazer respostas ainda mais assertivas, objetivas e realmente iluminadoras para sua consciência,
é essa sessão de 2 horas de duração, tá bom? Porém, fique à vontade aí para optar pelo formato que mais fizer sentido para você. Agora, em alguns momentos da vida, não basta uma sessão de tarô para esclarecer as coisas, para ajudar a esclarecer as coisas, né? Momentos especialmente sensíveis que trazem profundas transformações para a vida da gente. Por exemplo, períodos de luto, período de perda de emprego, de grandes transformações na nossa vida familiar ou amorosa, ou mesmo durante os processos que estão acontecendo muito aí desde 2013, né, de despertar da consciência espiritual. Eu ofereço um outro tipo de trabalho, e esse tipo de trabalho eu chamo de jornada terapêutica para desenvolvimento pessoal com o tarô, ou, para resumir, jornada de tarô para desenvolvimento pessoal. Bom, e por que isso? Existe uma ordem inerente ao sistema que é o tarô. O tarô é uma linguagem, né? Uma linguagem para conversar com a psique humana e com a expressão da psique humana nos 4 reinos da vida. Reino material, o naipe de ouros, que fala do elemento terra. Reino emocional, o naipe de copas, que fala das emoções. Reino mental, o naipe de espadas, que fala da mente. E reino espiritual, ou criativo, né? Que é o naipe de paus, regido pelo elemento fogo. Bom, mas tudo isso é articulado por um elemento quinto, né? Que eu chamo de quinto elemento éter, o elemento da psique, o elemento da consciência. E ele é representado pelos arcanos maiores, que inclusive eu trouxe aqui para acompanhar minha apresentação. A jornada de tarô para desenvolvimento pessoal é uma jornada que eu proponho de 22 encontros, que podem ser encontros de 1 hora ou de 2 horas, entre mim e você, apenas nós, numa sessão de videochamada. E ao longo dessas 22 sessões, que podem ser semanais ou quinzenais, nós vamos a cada encontro abordar um desses 22 aspectos da consciência humana. Eles, juntos, numa jornada, podem te ajudar a voltar ao seu eixo, sabe? A se reconectar com algo profundo e puro em você. Você pode chamar isso de alma, de anjo da guarda, de eu superior, ou de uma consciência mais clara de você mesmo, de você mesma, caso você não professe nenhuma religião ou doutrina específica. Como eu estou deixando claro desde o início, eu espero, o tarô não está vinculado a nenhuma religião ou doutrina ou caminho iniciático específico. Porém, tem organização para ajudar a gente a organizar a nossa própria vida, os nossos pensamentos e se reorientar para uma nova etapa, depois de um período muito intenso da vida. Então, se você está passando por um período intenso assim, vai ser um prazer para mim te acompanhar ao longo de 22 encontros, e a cada dia a gente vai falar: e o louco? De que lugar da psique humana o louco fala? Que experiências ele traz quando a gente está vivenciando esse arquétipo? E que demanda nasce nele que leva a gente para o outro estágio, o estágio seguinte, o estágio do mago? A gente vai fazer isso com cada um dos 22 arcanos maiores do tarô. A cada encontro, uma aproximação ainda maior com como você está experimentando cada uma dessas suas facetas. Todos e todas nós temos a possibilidade de incorporar cada um desses arcanos numa etapa da vida, porque pode pensar neles aí como ferramentas, sabe? Que você tem a seu dispor, formas de pensar, de sentir e de agir muito específicas, e cada uma delas vai ser a mais adequada para um cenário específico da vida. Bom, essa é a jornada de tarô para desenvolvimento pessoal, e ela é a forma não cartomântica, mas também trazendo a linguagem do tarô, que eu tenho de ajudar você a se orientar nos momentos em que você sente que precisa de uma segunda opinião. Tá bom? Se quiser contratar qualquer um desses serviços ou me conhecer melhor antes da jornada, por exemplo, eu sempre gosto de bater um papo, não sem custos, tá? Em que eu não cobro, mas para que eu possa te conhecer e dizer um pouco mais da jornada, você tirar as suas dúvidas antes de a gente realmente começar a jornada.
tá bom? Se quiser, fica à vontade, entre em contato comigo através do meu site www.evamessages.com. Lá na página /serviços você vai encontrar uma descrição simples de todos os formatos de serviços que eu acabei de descrever e também na barra contato você vai encontrar a forma de entrar em contato comigo e de a gente marcar esse nosso bate-papo, tá bom? Eu vou ficando por aqui para agora a gente começar a nossa segunda parte do vídeo, que é a parte em que a gente vai vivenciar uma mini jornada juntos e juntas e juntos por aqui, tá bom? E por que eu vou fazer isso? Bom, agora menos formal e mais já incorporando a cartomante em mim, o objetivo dessa parte é fazer uma introdução, tá? Para que ninguém chegue à jornada de tarô para desenvolvimento pessoal comigo, lá na videochamada, desavisada, tendo uma primeira visão ali dos arcanos só comigo. Então aqui eu já vou passar por temas gerais que são abordados em cada um desses 22 arcanos maiores e a partir daí você também já vai começar a se preparar para a sua jornada e perceber também se ela é para você ou não. Será que está no momento ou não de tocar nos temas que eu vou tratar aqui brevemente sobre os nossos 22 arcanos maiores? Essa é a questão que eu espero poder te ajudar a questionar, a resolver através da apresentação que eu vou começar agora. Tá bom? Vamos lá, então? Pronto, já bebi uma aguinha, vamos começar a nossa jornada, porque tem muita coisa aqui pra gente ver. Bom, uma jornada de tarô para desenvolvimento pessoal, ela começa, antes de mais nada, lembrando que durante muito tempo na história, pelo menos aqui do Ocidente, uma pessoa ser alfabetizada era algo muito raro. Então, como é que as pessoas passavam sabedoria de geração em geração? Através da contação de histórias. E nessas histórias sempre se destacavam certos personagens que eram repetidos de história em história e que com o tempo passaram a ser temas de pinturas de vários artistas em várias regiões lá da Europa Oriental e Ocidental, que é onde tem origem o tarô. E esse tarô específico que a gente vai usar aqui é uma das versões do tarô de Marsella, que tem origem lá no sul da França. Bom, essas imagens foram se tornando então alegóricas. O que é alegoria? Uma forma de explicar um conteúdo, uma forma de ser e estar no mundo, um conceito, quem sabe, através de uma imagem. Olha, alegorias são muito mais comuns no nosso cotidiano do que você possa imaginar, sabe? Vamos pensar naquela estátua da Temis, que está lá no nosso Palácio da Justiça, né? A imagem tem uma mulher vendada com uma balança na mão e uma espada na outra mão. Essa é uma alegoria clássica e que inclusive a gente vai encontrar aqui como um dos 22 arcanos maiores do tarô para representar para nós o conceito de justiça. Não é verdade? E para compreender o conceito de justiça, ao invés da gente ir lá ler um livro a respeito, né, nos tempos antigos, a gente olha para essa imagem e vai percebendo o que cada um dos elementos simboliza para nós. Os olhos vendados representam a imparcialidade, a balança representa a disposição para tomar decisões equilibradas e a espada, a coragem de fazer valer a sua visão, o seu entendimento da situação. Tudo isso junto forma o que a gente entende que a justiça precisa ter, né, para que de fato ela exista no mundo. E é com olhos assim, bem simbólicos, que a gente inicia a nossa jornada de tarô para desenvolvimento pessoal. Por que eu disse que ela é adequada para pessoas que estão buscando uma ressignificação na vida, passando por períodos especialmente tribulados, né, atribulados, de luto, de dor ou mesmo de confusão a respeito da carreira, dos relacionamentos e da vida familiar. Bom, ao longo desses 22 encontros, o que a gente vai fazer é uma versão mais profunda e adequada ao seu cenário, à sua vida, à sua história, daquilo que nós vamos começar a partir de agora. Vamos lá, então? Bom, a jornada começa com o louco, né? O louco
É aquilo em nós que nasce quando a gente percebe que para que uma situação mude, a gente vai ter que dar um primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser entendido pelas pessoas ao nosso redor como algo que nos coloca em perigo. Meu Deus, ela vai começar a agir agora como nunca agiu. Ele vai tomar uma decisão que a gente nunca imaginaria que ele tomasse. O louco diz daquilo em nós que nasce quando a gente percebe que precisa ser diferente do que sempre foi para construir uma nova experiência de vida. E quando a gente toma essa decisão, não há ninguém que nos segure, né? A gente pega a nossa trouxinha e salta para o mundo sem medo de tapar maltrapilho, sem medo da opinião dos demais, em busca de uma nova experiência e de começar algo novo na vida. Bom, a partir daí, a gente cria uma demanda, né? Que demanda é essa? A gente vai precisar lidar com o mundo, porque a partir do momento em que eu saí numa jornada e busco realizar algo que a minha inspiração me mandou fazer, eu vou precisar começar a testar os meios que eu tenho para realizar aquilo ali. E aí chega o mago. O mago relaciona-se com a vida como quem tem em frente a si uma mesa cheia de instrumentos, de ferramentas, que ele vai ali pensando, analisando e usando na medida em que entende que elas ajudam ele a realizar o que ele quer. O mago tem uma boa ideia na cabeça e quer trazer para o mundo concreto. Para isso, ele lida com o mundo de uma forma ferramental. Tudo no mundo e outras pessoas, inclusive, podem acabar sendo ao mago ferramentas que ele vai ver, vai manipular para chegar onde ele quer chegar. Porém, em momentos assim na vida, a gente se depara com a existência do outro, né? Não só você está aí no mundo em busca de realizar o que você quer na vida, mas os outros também estão. Quando a gente se choca com a experiência de uma outra pessoa, a sacerdotisa aparece para nós. A sacerdotisa indica a necessidade de negociar com o outro. Quando a gente precisa negociar no mundo, afinal, para eu conseguir chegar onde eu quero, muitas vezes eu vou precisar do apoio do outro e ele também quer chegar a algum lugar. Então, a gente negocia, a gente troca. Um cede um pouquinho, outro cede um pouquinho para a gente chegar a algum lugar juntos ou para um ajudar o outro de alguma forma. Todo mundo que está aí vivo sabe que nem sempre ou quase nunca isso é uma experiência fácil, né? A gente precisa chegar à conclusão do que verdadeiramente é sagrado para nós, para que a gente não se perca nesse tanto de trocas e negociações e concessões. A sacerdotisa, então, nos leva, pela primeira vez nessa jornada, a investigar o sagrado. O que é sagrado para mim? Eu não estou falando de religião ou doutrina. Eu estou falando daquilo que mora dentro de você, que só você sabe e que é inegociável. Você precisa encontrar esse lugar do sagrado, do que é inegociável, porque ele é o que vai manter o eixo da sua individualidade na vida ao longo das trocas que você vai voltar a fazer. E vai voltar a fazer porque isso aqui é um período de gestação em que a gente se volta para dentro para se conhecer mais. Ele é seguido de um período de expansão, com o próximo arcano da jornada, a Imperatriz. Aqui nós encontramos a rainha da criatividade, aquela que consegue, de uma situação de dualidade, de embate, de dúvida, de conflito, criar uma terceira via, um terceiro caminho. Ela é aquela que gesta, né? Ela gesta, pare e nutre uma criança, o que no simbolismo significa alguém capaz de realizar os seus projetos no mundo, colocar eles para acontecer, para existir, dar vida aos próprios projetos, mesmo num mundo, como a gente viu anteriormente, dual, em que muitas vezes é necessário negociar com o mundo e com as pessoas, porque não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer ou imaginou, lá no Arcano do Mago. Bom, mas se tem alguém para criar e para nutrir, tem que ter alguém para estabilizar essa criação e para expandi-la através de um método, e esse é o atributo do imperador. O imperador é a alegoria do domínio, o domínio sobre as formas, sabe? Enquanto a imperatriz é aquela que cria, né, é criativa, consegue encontrar saídas para os cenários, o imperador é aquele que pega essa saída que a imperatriz criou e usa ela sistematicamente. Ele cria um negócio, ele administra e gerencia uma situação que é criativa por causa da imperatriz. Perceba então que aqui a gente tem um casal, né?
O nosso lado feminino, aquele que gesta, é criativo, imagina, bota no mundo e nutre aquilo que a gente quer, seja um filho, seja um projeto. E o imperador, o responsável pela estabilidade, pela continuidade, pela dinastia, pela administração prática que cria o espaço para que a nossa criatividade possa se expressar. Bom, mas isso não é tudo. A partir do momento em que eu sou capaz de administrar os meus recursos e eu aprendo um jeitinho de fazer isso, que pode ser usado não só para mim, mas para muitas outras pessoas, eu me torno capaz de ensinar. E é aí que chega o arcano do Papa. O Papa é a etapa da jornada em que eu já sei fazer algo tão bem que eu sou capaz de ensinar aqueles que chegam. Seja dentro de uma instituição religiosa, seja um professor, seja um profissional muito bem sucedido que passa a mentorar, né, aqueles que estão chegando no caminho, o Papa representa em nós essa etapa da jornada em que a gente já é capaz não só de dar conta das nossas próprias finanças e da nossa capacidade criativa, mas de ensinar para outras pessoas também. Bom, ele também pode mostrar a gente indo buscar auxílio, né? Porque em cada imagem alegórica, isso é muito legal no mundo do simbolismo. A gente que está lendo a carta pode estar representada por qualquer uma das imagens que estão aqui, qualquer uma das pessoas, das personas, né? Ou personagens. Aqui nós vemos dois discípulos vindo aprender com o Papa. Pode ser você indo aprender com um consultor para saber ainda mais administrar sua vida, ou você tendo aprendido tanto que agora é capaz de ensinar. Esteja você de um lado ou do outro, a demanda que nasce aqui e nos leva para a próxima etapa diz respeito ao momento em que a gente já aprendeu tudo e agora começa a questionar essa autoridade. É hora, então, de começar a tomar decisões com o nosso próprio crivo. A gente aprende muito com quem vem antes, com quem sabe mais que nós, com quem tem mais experiência ou formação, porém, em um momento dado, um momento específico que todos e todas nós passamos, o tal rito de passagem, a gente se torna esse moço aqui. Enamorado, esse moço que está frente à necessidade de escolher. Para algumas pessoas, ele está apresentando a noiva que ele escolheu a um sacerdote, para outras pessoas, interpretam essa imagem como um homem entre a mãe e a namorada escolhida. O fato é que aqui a gente tem a necessidade da escolha, né? Até pouco tempo atrás, nas tradições, especialmente tradições aqui do Ocidente, o momento em que você escolhe a pessoa com quem você vai se casar era um momento de maior autonomia, né? Apesar de ainda pesarem as questões relacionadas à tradição. E é exatamente isso que esse moço está vivendo. A necessidade de. Imagina que essa mãe é esse professor, essa figura de autoridade de onde ele está vindo. Só que ele agora já não é um pequeno menino, ele é um homem. É preciso escolher se a gente vai responder, né, à nossa vida, tomar decisões na vida com base na tradição que nos foi ensinada, ou se a gente vai assumir nossas escolhas intuitivas, que muitas vezes podem nos levar até a contrariar a tradição em que a gente foi criado, ou estudos que a gente tem a respeito, autoridades que a gente já consultou. Quem nunca, né? Consultou uma autoridade, uma figura de autoridade para você, foi lá ouvir o que ele ou ela tinha a dizer sobre uma questão em que você tinha que escolher, mas no fim das contas, foi com as suas paixões decidir, com a sua própria intuição, o melhor caminho para você. Esse é um espaço, né, um lugar de escolha que todo mundo precisa passar e que pode gerar muitos conflitos na vida da gente. É muitas vezes inseguro decidir só com a nossa própria intuição, lembrando que a gente, apesar de pertencer a uma tradição ou a uma educação familiar, ou apesar de ter estudado muito um assunto, nós ainda podemos ser aquela pessoa que traz algo novo, né? A gente pode ser aquela pessoa tão inédita e diferente que tem algo novo mesmo a compartilhar com o mundo. O lugar de namorado, então, é o momento da jornada em que a gente é chamada a escolher na vida, tanto com base naquilo que já nos foi ensinado, como com base na nossa intuição e naquilo que, de novo, só nós podemos descobrir aí das situações e experiências que vivemos.
Bom, e qual é a demanda que nasce e nos leva para o próximo arcano, arcano do carro? Tomada essa decisão, não sei se você vai escolher ir de acordo com com o conservadorismo ou com o progresso, já vou dizendo que tem situações da vida que é preciso ser conservador, tem situações em que é preciso ser progressista, tá bom? Aqui não há respostas prontas. O fato é que, decidido isso, é hora de ir com toda a sua potência aqui no arcano do carro em busca do seu objetivo. Na jornada de tarô para desenvolvimento pessoal, essa é a etapa em que a gente aprende tudo o que a gente precisa para dar seguimento a uma decisão que a gente tomou. É preciso alinhar esses dois cavalos, eles têm cores diferentes por um motivo específico. É preciso ter domínio da própria vida e, acelerar, que é o que nos diz o símbolo do carro. Não mais duvidar de si mesmo, uma vez tomada a decisão, é hora de persistir, resiliência e força para chegar onde você quer. Bom, e muitas vezes nesse caminho a gente vai encontrar a demanda seguinte, a carta da justiça. Lembra dela? Foi meu exemplo no início para falar de alegoria. Aqui nós temos uma ideia muito clara. Por mais que a gente esteja na vida indo em busca dos nossos objetivos aqui, né, fazendo nossas escolhas, é preciso olhar para o lado. Afinal, como eu disse lá no Mago também, estamos todos e todas indo em busca dos seus objetivos. Dessa forma, é preciso criar uma forma de organização em comunidade, né? Porque senão o mundo seria olho por olho, dente por dente. Não à toa, esse aqui é um arcano relacionado aos guerreiros e guerreiras dos mitos. Convenhamos, o mundo poderia ser um caos se fosse só baseado na lei de que cada um está em busca dos seus objetivos escolhidos. Chega então o arcano da justiça, que nos pede para pesar e medir, colocar a gente de um lado, a outra pessoa do outro e buscar o equilíbrio, a harmonia, para que seja sustentável a existência humana de um jeito mais harmonioso, mais iluminado pela consciência, talvez. Bom, é preciso saber então tomar decisões justas, equilibradas, que levem em conta não só o seu desejo e necessidade, mas também o desejo e necessidade do outro. Isso é só um pedacinho do que a justiça tem para nos ensinar, só com essa imagem aqui. Um outro pedacinho importante diz respeito a essa espada, a necessidade não só de saber tomar decisões equilibradas, mas fazer valer essa vontade, né? Afinal, de boas intenções o inferno está cheio. Esse não é um dito popular tão famoso à toa. E também tem o símbolo dessas asas, né? Uma espécie de trono alado. E esse eu vou deixar como um mistério para a gente trabalhar na nossa jornada individual, tá bom? Bom, a justiça então cria uma demanda em nós. Por quê? Como decidir? Quem aí tem alguma experiência de vida e já sabe que esse é um ponto em que a vida trava muitas vezes, né? Como é que eu vou saber se eu estou sendo justa com alguém numa situação? Se muitas vezes eu só tenho acesso ao meu lado, eu não posso confiar no outro quando fala do lado dele. Às vezes confio, às vezes não. Como lidar com tudo isso? E essa demanda gera o chamado para a nossa próxima etapa da jornada, porque é aí que a gente chama o eremita. O grande sábio, a sábia em nós, quem nunca viu um eremita num dos grandes filmes, sendo o grande conselheiro do herói nessa jornada, né, do herói. Ele é o Yoda de Star Wars, Guerra nas Estrelas, ele é o Gandalf de Senhor dos Anéis, ele é também o Dumbledore do Harry Potter. Ele é aquela face arquetípica da sabedoria, que sabe iluminar as situações com a sua luzinha da razão, que sabe também apoiar-se sobre os seus anos de experiência de vida, a bagagem que ele tem em lidar com o ser humano, com outras pessoas, e usa de tudo isso para ajudar o herói a tomar as decisões mais sábias no seu caminho. Normalmente, na jornada de tarô para desenvolvimento pessoal que eu ofereço, é nessa etapa que muitos insights, muitas ideias vêm para ajudar a gente a sair aos poucos do cenário aí difícil que nos levou a precisar vivenciar uma jornada terapêutica. E eu fico muito feliz quando isso acontece, porque é aí, com essa nova visão sábia, que chega a etapa da roda da fortuna. Meus queridos, minhas queridas, esse é o momento da virada de chave, a virada do destino, né? Fortuna é uma palavra antiga para destino, ou seja, a gente descobre que
com essa capacidade desenvolvida na jornada até então, de primeiro, sair de situações difíceis, né, dando a louca, mesmo que outros te achem louco ou louca. Olhar para as ferramentas que você tem para se realizar no mundo, olhar para dentro, que é importante para você, ser capaz de criar e administrar o que criou, não só ser capaz de compartilhar os ensinamentos e buscar sabedoria com quem saiba mais, mas também tomar decisões com a sua própria vontade, analisando com critério sábio o que é justo em cada situação. Toda essa sabedoria promove insights, ideias que chegam só para você lá na nossa jornada de tarô e que podem fazer você perceber o quanto você mesmo, você mesma pode atuar para mudar o seu destino. É nessa etapa que a gente chega a ideias que estão muito populares aí hoje em dia, né? A respeito de cocriação, manifestação da própria realidade, da realidade desejada, né? Daquilo que a gente quer conquistar para a nossa vida. Perceba que eu só chego num tema desse com você depois de passar por metade da jornada. Não é um conhecimento, não é algo que começa a acontecer na vida de alguém só porque ele foi informado, ela foi informada de que é um co-criador da própria realidade, né? Um manifestador de muito daquilo que acontece consigo. Não, para que a gente possa ter consciência e atuar nessa roda como um verdadeiro mago, maga, bruxa ou xamã, há conhecimentos pelos quais a gente precisa passar antes, perceberam? E é um prazer poder compartilhar com você aqui nesse momento um pedacinho disso e depois, se quiser, numa jornada individual comigo, tá bom? Bom, mas a partir desses insights que chegam com a roda, aí a gente passa para a metade seguinte da nossa jornada. E ela é uma metade que trata um pouco menos da gente, na nossa relação com a gente mesmo, e começa a trazer a relação com o mundo, né? A gente passa a ser mais agente da nossa vida, a partir da experiência vivida do arquétipo da roda da fortuna. Quando isso acontece, você se torna muito mais capaz, então, de ter força de vontade. Aí que chega o nosso arcano 11. A carta da força diz que agora você é capaz, né, depois dos insights promovidos por essa etapa, de dominar o leão do ego, dominar com carinho, com toda a atenção e presteza que essa moça aqui está fazendo, de forma que você consegue tirar o melhor do ego sem que ele te consuma. Tirar o melhor dos seus dons, ter força, ter vontade de se realizar no mundo. Porque aí você já aprendeu a lidar com essas duas instâncias aqui internas na gente, né? O leão, que quer tudo o que quer e quer agora, sem limites, e essa dona, essa virgem, essa dama da sociedade, que sabe muito bem a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir e a hora de esperar os resultados prósperos da sua ação. Bom, nessa experiência gera-se a demanda do encontro com o pendurado, porque querendo ou não, mágoas, ressentimentos, dores do passado, muitas situações que nos estagnam, que nos prendem, podem acabar nos encontrando, mesmo nessa experiência, exatamente nesse momento em que eu estou negociando aí com o meu ego. O pendurado pode falar de situações do passado, más águas, né, mágoas que ainda estão presentes na nossa vida hoje e que a gente ainda não tinha percebido. Situações como essa pedem que a gente viva a situação de um novo ponto de vista para ser capaz, então, de permitir a morte, a finalização de processos, relações, restos de relacionamentos com outras pessoas, restos de crenças limitantes adquiridas em cenários em que você já passou, relacionamentos que já não servem. A morte é o momento da limpa geral, necessária, inclusive, vira e mexe necessária, para que a gente possa renovar o nosso ciclo, a nossa jornada do herói e da heroína, para conquistar o que a gente quer, né? Afinal, ceifar o terreno é a preparação para uma nova colheita. E por falar em nova colheita, a nossa próxima etapa é exatamente a etapa da temperança. A nova colheita diz das águas que vêm regar o terreno de novo. E não à toa a gente tem aqui um grande anjo pedindo para a gente equilibrar o nosso emocional. É o que a gente aprende, agora que a gente limpou os resquícios das relações, dos afetos do passado, com a carta da temperança a gente é capaz de conectar-se ainda mais com o nosso anjo da guarda, nosso eu superior, nossa alma e ter mais equilíbrio emocional nas relações com o mundo do trabalho, com o mundo das relações familiares e afetivas.
Tanto o domínio das próprias emoções vai levar a gente de cara para o arcano do diabo, o momento em que a gente vai avaliar as tentações, né? Afinal, alguém que se empoderou tanto ao longo de uma jornada como essa pode acabar sentindo que tem o mundo nas mãos e que pode manipular outras pessoas, ter domínio sobre elas, vender seus produtos, vender a si mesma na sua profissão, vender os seus argumentos e assim sempre acabar conseguindo fazer as coisas do seu jeitinho. E não à toa, o diabo está bem do lado do grande anjo, né? Ele aqui vai representar o anjinho e o diabinho que ficam falando no nosso ouvido e que indicam muitas vezes caminhos muito díspares, muito distintos na vida. Aprender a lidar com esse anjinho e com esse diabinho que falam no nosso ouvido é parte da experiência da jornada de tarô para desenvolvimento pessoal nessa etapa. Aqui a gente precisa entender a quem a gente quer servir. Bom, se o meu objetivo é só ganhar dinheiro, chegar onde eu quero chegar e posso usar o mundo e as pessoas ao meu bel prazer, talvez você se identifique mais com o diabo nessa etapa da jornada. Agora, se o seu objetivo é buscar um equilíbrio harmônico, um equilíbrio dos afetos, em que todo mundo recebe aquilo que tem direito no mundo dos amores, no mundo da fé e da espiritualidade, harmonizando a criação, então talvez você se identifique mais com o arcanjo da temperança nessa etapa, tá bom? Identifique-se você com quem for, você vai precisar passar pela próxima etapa também, ó. Quase no finalzinho da nossa jornada, a gente encontra a torre. A gente aprende a lidar nessa etapa com o fato de que tudo que construímos, seja com a melhor ou com a pior das intenções, sempre vai estar à mercê das intempéries. Esse raio que cai na torre é um indicador de que o mundo não está aqui só para favorecer o que a gente quer criar nele. O mundo existe para todos e todas. Ele é uma ordem muito maior, né? E a torre é exatamente o indício de que a qualquer momento na vida a gente pode ser tomado por um grande imprevisto, uma fatalidade ou uma grande sorte. As coisas estão em movimento, né? O mundo também está. Lidar com o arcano da torre num princípio arquetípico na nossa jornada vai ser sobre conhecer cada vez mais até onde vai o seu limite para dar conta de situações assim. Como se preparar para situações assim, se é que é possível, como juntar os cacos e compreender uma situação como essa como algo que te fortalece. Porque, de alguma forma, os poucos tijolos que ficarem de pé aqui vão ser aqueles que foram construídos em bases verdadeiramente sólidas, aqueles em que vale a pena manter a confiança. Já ouviu aquela expressão? É nos momentos mais difíceis que a gente descobre com quem pode confiar? Pois é disso que a gente fala aqui nessa etapa da jornada, entre outras coisas. Porque ao passar por isso, aí a gente está pronto, está pronta para se conectar com as estrelas, com a esperança, com a fé que nunca morre, né? É ela que vai nos permitir passar por qualquer cenário assim, de forma cada vez mais vulnerável. Perceba que essa moça está nua, porém em contato com a natureza, em contato com as estrelas, com a espiritualidade, com algo muito maior. Se sentindo não separada do todo, mas parte dele e capaz de co-criar condições que articulem o mundo de acordo com seu desejo, ou no mínimo, sobreviver a tudo isso, saber contar sua própria história, saber aprender com ela e se transformar a partir dela. Quando a gente consegue descobrir isso, a gente descobre a nossa estrela guia. Como é que eu faço para me reestruturar? Que qualidade só eu tenho e também, paradoxalmente, eu compartilho com toda a humanidade e que me ajuda a me superar, mesmo depois de situações muito difíceis? Quando a gente encontra a estrela aqui, a gente se torna mais capaz do mergulho na lua. O mergulho no inconsciente, o mergulho na magia que cada um e cada uma de nós guarda na forma como se relaciona com os próprios afetos, com a própria mente, com o próprio corpo e com o próprio espírito. A lua da magia, a lua da conexão com a ancestralidade feminina, mas também a lua da obscuridade, a lua do inconsciente, a noite escura da alma, que nos permite encontrar não só o nosso maior vilão da história, né? Nessa etapa a gente encontra a nossa sombra, e ao encontrá-la a gente descobre que ela nunca esteve ali para nos destruir,
só se a gente fingir que não tá vendo ela. Só se a gente sistematicamente quiser se ver como alguém perfeito, que não passa por momentos da vida que pedem reestruturas, questionamentos. Quando a gente se abre para nossa vulnerabilidade, é que a gente consegue dar as mãos para nossa sombra, trazê-la à luz da consciência. E não à toa, no Arcano do Sol, na carta da luz da consciência, da razão, nós encontramos duas crianças. É quando eu me permito ser criança de novo, mas aqui não a criança ingênua, mas a criança portadora da pureza. A pureza é a pureza do encontro com o que realmente é você. Antes de todos os traumas, de todas as dores, dos lutos que a vida trouxe, quem você era? Qual é a essência que sempre esteve aí dizendo do que é realmente importante para você? Do que você é capaz de fazer recender e brilhar no mundo? Como você pode inspirar outras pessoas? Como você pode ser uma célula saudável do grande organismo da história da humanidade? Quando você encontra isso, meus queridos, minhas queridas, na jornada de tarô para desenvolvimento pessoal, mas não só, em qualquer momento aí da vida que te permita ser capaz de novo olhar para si com a pureza de uma criança, é nesse momento que você se torna capaz de passar pelo tal juízo final. A hora da verdade, o momento final em que você descobre que você é capaz de compreender, de lidar com qualquer coisa do passado que emerja, que venha buscando uma reparação. Qualquer coisa do futuro, do passado kármico, poderá ser solucionado com a sua recém-conquistada consciência sutil, clara, angélica, quem sabe, espiritualizada. Esse encontro com você mesmo e com uma espiritualidade que não tem a ver com nenhuma religião específica, e sim trata da experiência de se reconhecer como uma parte atuante no todo da criação, é a partir daí que você é capaz, definitivamente, de ter uma chave importantíssima na sua mão. A chave de abrir e fechar mundos. A chave de abrir e fechar processos, etapas da sua vida. Querendo ou não, ao longo desses quase 10 anos já de trabalho com a cartomancia, o que eu percebo é que a maioria de nós, e eu incluída, temos muita dificuldade em fechar processos, sabe? Abrir e fechar jornadas, reconhecer quando está na hora de dar tchau, dar adeus para uma emoção, um pensamento, uma forma de ser no mundo. E lidar com isso da forma mais saudável possível, da forma que gera sabedoria e não traumas e não restrições cada vez maiores na nossa capacidade de se realizar, de lidar com o mundo e de se relacionar com as pessoas. Bom, essa é uma brevíssima apresentação da jornada de tarô para desenvolvimento pessoal que eu ofereço lá no meu site www.evamessages.com. Você vai ter mais informações, vai poder entrar em contato comigo e aí a gente pode marcar um papo, tá bom? Sem custos, para que eu avalie se esse é o momento mesmo para você criar uma jornada dessas comigo. Bom, mas de qualquer forma, eu acredito que só esse vídeo aqui já pode ter sido um gatilho, um gatilho positivo, espero, um estímulo, acho melhor falar assim, né? Um estímulo para que você reconheça no tarô uma ferramenta para além do mundo religioso, iniciático ou esotérico. Uma ferramenta para a vida diária, que pode nos ajudar a ver cada uma das etapas pelas quais a gente passa como algo recorrente na história da humanidade, ao mesmo tempo como algo que você pode viver como uma experiência única, apenas sua, a sua experiência da sua jornada do herói e da heroína. Por último, um spoiler, caso você tenha reconhecido aqui ao longo dessa jornada com os arcanos maiores comigo, a narrativa básica da maioria dos filmes de ação, dos filmes que tem um herói ou uma heroína aí passando por dificuldades até chegar ao domínio do seu próprio mundo interior, ou do mundo exterior, né? Você acabou de perceber um enorme mistério, um arcano das ciências ocultas, tá bom? Mas disso a gente fala depois num outro momento. Agradeço a quem esteve comigo até então
E é isso, a gente se vê pelo canal, aqui no YouTube, lá no Instagram e pela vida afora, ou, se você quiser, também numa leitura particular. Tchau, tchau.